12, verso 1, ele se refere no tempo do fim. Então, o profeta, ele começa aqui a falar do tempo do fim, no capítulo 12. Nesse tempo, que tempo? Tempo do fim. Se levantará quem? Diz a palavra de Deus. Quem se levanta? Miguel. Se ele se levanta porque ele estava sentado. Aqui se refere então Miguel sentado. Você precisa ir em Daniel capítulo 7, a partir dos versos 10 em diante, que fala das cenas do juízo, que vem o ancião de dias, um tribunal é instalado, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, isso aqui, Miguel se levantando, está falando do encerramento do juízo. Estávamos falando aqui a profecia do fim da expiação de Cristo, o encerramento do juízo. E aí ele prossegue dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Cada capítulo aqui de Daniel, cada versículo, melhor dizendo, daria um estudo diferente, daria uma pregação diferente, mais ampla. Por exemplo, se a gente voltasse lá em Daniel 12, 1, teríamos que falar também do tempo de angústia. Se levanta Miguel e depois começa um tempo de angústia, né? Qual nunca houve. Aí você vai falar do tempo de angústia, por que dessa angústia, como surge essa angústia. Teremos intercessor, não teremos intercessor? Seremos entregues ao inimigo? Ficaremos sem a expiação de Cristo, sem o Espírito Santo? Será que é uma realidade? Vamos estudar isso em outro momento. Mas, continua aqui dizendo, muitos se dormem no pó. Aqui falaremos das ressurreições. A ressurreição, aqui é a ressurreição especial, não é a ressurreição geral. Aqui fala da ressurreição especial. É a mesma de João 5, 28 e 29, onde ressuscitam justos e ímpios, uma parte deles, e não a ressurreição geral. Aqui não é a ressurreição geral. Aqui está falando da ressurreição parcial. E depois nós vamos avançando um pouquinho. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então ele começa agora a interromper um pouquinho o curso profético e falar da recompensa dos salvos. A nebulosa de Órion tem 15 milhões de vezes mais que o brilho do Sol. Já pensou? Então nós temos outros sóis, vários outros sóis que brilham muito mais do que o Sol do planeta, do que o astro que ilumina a Terra, o Sol que nos ilumina. Nós temos outros sóis, centenas deles, ou milhares, quem sabe, com brilho muito mais intenso que o Sol que nos ilumina. E está prometido que aos salvos, os que ensinam a justiça, receberão como recompensa o brilho da eternidade, a glória da eternidade, uma recompensa eterna. Irão brilhar por toda a eternidade, mais do que os astros no céu, do que o firmamento. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até quando? Até o fim do tempo. Olha de onde nós tiramos a ideia de fim do tempo. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então na profecia vem nos apresentando, além do fim do tempo, a profecia não era para os dias de Daniel. Daniel era um jovem, inicialmente, de cerca de 16 anos, foi levado para a corte babilônica, 3 anos educado na cultura babilônica, em geral, a língua, a cultura, longe do pai, longe da mãe, longe de toda a sua família, sequestrado à força do seu lar, e agora permaneceu no ministério babilônico, fiel a Deus por 70 anos de ministério. E agora já velhinho, idoso, Deus traz essa revelação para ele, acerca do tempo do fim.
ele não entenderia, ele não compreenderia as profecias para os teus dias. Mas ele escreveu para nós, nos dando um vislumbre da eternidade até o tempo do fim e o vislumbre da eternidade. Nos falou também da multiplicação da ciência, da correria dos homens, assim como Jesus também fala como um dos sinais do fim. Daniel 12:5, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Então ele viu dois homens ali conversando, e agora ele perguntou: quando será o fim dessas maravilhas? Quando é que vai terminar tudo isso? E eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Então, Deus, nós estudamos nas lições esses dias, que ele faz um juramento por si mesmo, porque não tem ninguém acima dele por quem jurar. E ele faz um juramento, dizendo: para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Então, a resposta à pergunta de Daniel: até quando vai durar? Quando vai terminar tudo isso? A resposta para ele que ele recebeu foi 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, quando tiver passado quase esse período, aí sim as profecias mencionadas nos primeiros versículos encontrariam aí então o seu cumprimento final. Diz a palavra de Deus ainda: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Nem Daniel entendeu. Você entendeu? Talvez você nunca tenha. Se você nunca tivesse se deparado com alguém que te ensinasse, você ao ler, você ficava 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que quer dizer isso? Talvez você que esteja me ouvindo agora fique pensando: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel também não entendeu. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? É interessante que Daniel ele se angustiava porque queria entender as profecias. Se você ler o capítulo 7, o capítulo 8 de Daniel, você vê que Daniel até adoeceu tentando entender as profecias. E Deus responde para ele, ele diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até quando? Até o tempo ao tempo do fim. Porque não é para agora. Você não vai compreender a profecia agora. Essa profecia é para o tempo do fim. Então, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São expressões que aparecem de forma direta ou indireta na Bíblia, aqui 5 vezes, né? O livro de Daniel, capítulo 11, verso 13, continuando, diz: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, aqui já começa a esclarecer. Então, o que quer dizer a expressão tempo? Anos. Já encontramos uma parcial resposta que esclarece muita coisa. Tempos significa anos. Virá à pressa, com um grande exército e com muitas riquezas. Aprofundando um pouquinho nos conceitos, 1 tempo, então, nós cremos que em profecia equivale a 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Total, então, seriam 3 anos e meio. Então, tempos, tempo e metade de um tempo. 3 anos e meio. Na profecia.
Nós não podemos esquecer que Daniel vivia sob a nação judaica, né? Ou melhor, era judeu, mas estava no cativeiro babilônico. E o calendário utilizado era o calendário judaico. Então, o calendário judaico é um pouquinho diferente. Um ano tem quantos dias lá? O calendário judaico? O nosso tem quantos dias, nosso calendário? 365, mas o calendário judaico tinha 360 dias. Então, 3 anos seriam 360, você teria que fazer multiplicar por 3, daria 1080 dias. Meio ano seria 360 dividido por 2, 180, né? 180 dias, que é a metade de um ano. Então, a primeira passagem da Bíblia, aqui que aparece o período dos 1260 anos, se encontra em Daniel 7, 23 a 25. É a primeira passagem que fala, né, a respeito de tempos, tempo e metade de um tempo. Quando o profeta ele recebe informações sobre quem ali representa o chifre pequeno que surgiu no quarto, na cabeça do quarto animal. Quem seria então esse reino que oprimiu, que perseguiu os santos do Altíssimo por 1260 dias? Nós vamos entendendo melhor aqui, né? O total, então, 1080 mais 180 são 1260 dias. Ou tempos, tempo e metade de um tempo. É a mesma profecia. Em profecia, um dia equivale a quê? Um ano. Isso está registrado em Números 14:34. Então, seria um dia por um ano, 1260 dias, igual a 1260 anos. E Daniel, o livro do Apocalipse, ou melhor dizendo, capítulo 13, versículo 1 diz: Então fiz subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Aqui nós precisamos estudar sempre Daniel e Apocalipse em conjunto. São 2 livros que trabalham, um complementando o outro. Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Todo o livro do Apocalipse é um resumo da Bíblia inteira. Ali se resume todo o plano da redenção, todo o resgate do homem, a lei de Deus, os sinais do fim, a volta de Jesus e o restabelecimento do novo céu, da nova terra e a herança dos salvos. Quando você conecta os dois, você vai entender melhor. Olha que interessante aqui, né? Você sabia que Roma é a cidade das 7 colinas? Nós vamos entender já já por que Roma é a cidade das 7 colinas, né? Então nós entendemos aqui que do mar surge uma besta, está falando aqui, com 10 chifres, 7 cabeças. E agora, Roma é a cidade das 7 colinas. Se você buscar na internet, você vai encontrar essa informação, né? Olha que interessante também essa moeda. Está um pouco atrasado para passar. Agora responda. Essa moeda do imperador romano, né? César. Olha aqui em cima, uma mulher sentada em cima do quê? 7 colinas. Os imperadores, eles acreditavam que eles eram Deus. Eles acreditavam que eles eram deuses. Então, as profecias, primeiramente, apontavam que homens se levantariam, né? Se colocando no lugar de Deus. Então, via ascender ao poder no meio das nações um reino, um poder que estava entre 10 reinos, tinha 7 montes, né? Então, um reino se levanta entre 10, e é um reino que está localizado entre 7 montes.
quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a divisão da Europa, os reinos bárbaros, né, da Europa, as invasões dos bárbaros começaram no século II, ou III, melhor dizendo, mas elas foram intensificadas no V século. Então nós temos lá os anglos, né, que representam a Inglaterra, os francos, a França, os visigodos, o norte da Espanha, suevos, Portugal, vândalos, o sul da Espanha, germanos, a Alemanha, burgundos, a Suíça, ostrogodos, a Áustria, a Itália, os lombardos e os émulos, o sul da Itália. Essas são as 10 divisões da Europa, os 10 reinos bárbaros do antigo Império bárbaro, né? Que hoje são representados por esses países. E nós temos aqui também à esquerda, né? O rio Tigres. Nós temos ali as 7 colinas em que Roma está assentada. E essas 7 colinas, aqui a gente vê melhor os 7 montes, né? Aventino, Palatino, Quiminal, Viminal, Esquilino, Capitólio. Então são 7 colinas onde Roma está constituída, está assentada. E foi no contexto então das invasões britânicas, bárbaras, melhor dizendo, da formação dos 10 reinos, que Roma papal ascendeu ao trono, tomou o domínio, com grande poder e autoridade sobre todas as nações. E para que o papado, então, conseguisse maior poder, eles precisariam eliminar 3 reinos. 3 reinos que na profecia estão descritos em Daniel 7, 24, né? E entre eles estavam os élulos, no ano 493, que foi eliminado, os vândalos, 534, e os ostrogodos, em 538, que foi o último reino a cair, né? Então, Ário era um pároco, né? Um padre de Alexandria, e ele ensinava que Jesus tinha sido criado, e que Jesus era totalmente distinto do Pai, totalmente diferente do Pai. E essa opinião, ela foi condenada pelos bispos na reunião do Concílio de Nicéia, em 325. E Ário foi exilado. E os seus seguidores também foram obrigados a concordar com as decisões tomadas naquela ocasião contra Ário, né? E os arianos, eles não aceitaram essa derrota, e eles se tornaram grandes inimigos do Papa e da Igreja Católica. Então, começaram por uma questão doutrinária. Se reuniram em batalha contra a Igreja Católica. E para que o poder papal ele pudesse chegar ao domínio, um domínio total, sem nenhum impedimento, então o que eles fizeram? Tinham que lutar, tinham que subjugar os inimigos arianos. Em 533, faltavam apenas 2 reinos, que eram os vândalos e os ostrogodos, para serem derrotados. E nesse ano, Justiniano, então, ele fez uma campanha de guerra. Ele era o imperador. Entre elas, uma campanha chamada Campanha Africana, que foi do ano 533 a 534. E a campanha italiana de 534 a 538. Sendo assim, vitorioso, destruindo o último dos impérios bárbaros, que foram os ostrogodos em 538. Então, com esses reinos arianos eliminados do caminho, agora estava livre para o papado causar a perseguição e oprimir aos servos de Deus. Em 538, o imperador Justiniano ele fez a emissão de um decreto onde ele exaltava o Papa e estava autorizando a perseguição, né? a instalação da chamada Santa Inquisição, que nós tanto ouvimos falar.
foi instalada uma perseguição contra todos aqueles que se opunham à fé católica, eram chamados hereges e eram perseguidos. Então o decreto ele tinha sido emitido antes, mas só foi executado depois da eliminação desses 3 reinos arianos, né? O último, os ostrogodos, em 538. Olha o que diz a profecia do Apocalipse, né? Ou melhor, um comentário, né, de um documento católico, dizendo que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O Apocalipse traz essa profecia. O comentário do documento católico diz: e piedosamente subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Se vocês quiserem entender melhor isso aqui, como foi esse domínio, leia um livro chamado Grande Conflito. Ali relata reis, imperadores, um deles, Carlos, né? Se não me falha a memória, Carlos V, ficou no gelo, porque ele tinha se oposto ao Papa. Ele teve que ficar despido e ficar alguns dias lá exposto ao frio intenso, como sinal de penitência e de arrependimento por ter se oposto à fé católica. Houveram, nesta época de perseguição e de domínios, de poderio, de contendas entre papas, haviam vários papas em alguns territórios. E um confrontava com o outro, e um queria ser mais poderoso que o outro. Houveram até papisas. Joana foi uma delas. Ela deu à luz no meio de uma procissão, e era uma prostituta. Nós temos meninos que foram eleitos papas também, por um período. Quem elegiu os papas? As famílias mais poderosas, os condes, as grandes famílias poderosas elegiam. Colocavam às vezes até os filhos pequenos para serem papas. Depois esse poder foi se consolidando melhor e chegou a esse ponto de ganhar um domínio universal. Nós temos aqui o papado em Roma, né? Depois da queda do Império Romano e da transferência da capital imperial a Constantinopla, o Papa foi ganhando poder e passou a ser a única autoridade em Roma. Quem era a única autoridade em Roma? O Papa. Isso aí, se você pesquisar na internet, na história, você tem que cruzar a profecia e a história. Você vai descobrindo coisas excelentes. Apocalipse 13:5 traz uma outra profecia. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. E agora? Nós temos lá tempos, tempo e metade de um tempo. Agora aparece 42 meses no Apocalipse. Será que tem alguma ligação com Daniel? Falando, Daniel 7:25, né? E Daniel 12 também, que nós estamos estudando. Então, agir por 42 vezes. Olha que interessante aí essas profecias. Daniel 7:25 fala sobre isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. A outra profecia, Daniel 12:7, um homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Você encontra Daniel 12:14 também. Foram dadas à mulher as 2 asas, Apocalipse 12:14, ou melhor, 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Olha que interessante, né? Como que a profecia ela está delineada em outros capítulos, em outros versículos da Bíblia. E aqui também, Apocalipse 12:6, porque o rei do norte
melhor, ali é Daniel ainda, porque o rei do norte tornará e porá em campo a multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, tempos é igual a anos, que nós já vimos aí no começo, né? E agora aqui fala que a mulher também fugiu para o deserto. A mulher representa a igreja, que foi para uma terra deserta. Onde era essa terra deserta? Onde surgiu os Estados Unidos, né? A bordo do navio Mayflower, cerca de 120 almas, assim que a gente conhece a história. Saíram da costa da Holanda, aportaram em uma terra desconhecida. Nessa terra desconhecida, ali começaram os primeiros estados americanos, com total liberdade religiosa, iniciado por cristãos fugindo da perseguição da chamada Santa Inquisição. E ela foi sustentada 1260 dias, ou diante dei por um ano, 1260 anos. Darei poder às minhas duas testemunhas, diz o Apocalipse, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas nós sabemos que são o quê? Moisés e Elias? Não. Quem são as duas testemunhas? O Antigo e o Novo Testamentos. Profetizarão vestido de saco. Aqui está falando da Revolução Francesa. 1260 dias vestida de pano de saco. Então encontramos 1260 dias, tempos, tempo e metade de um tempo, ou 42 meses, que é a mesma profecia. No calendário judaico, um mês tem 30 dias. 42 meses vezes 30, 1260, né? Dias. 1260 dias em profecia equivale a 1260 anos. A Bíblia ainda diz, no livro do Apocalipse 13, verso 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Então está falando desse poder, da descrição da besta, né? De Apocalipse 13. Lembrando que besta representa um poder, terium, do grego, quer dizer poder. Esse poder tem domínio por 1260 dias ou anos. E agora ele abre a boca em blasfêmias contra Deus, né? E nós vamos entender o significado de blasfêmia. Em uma situação que Jesus passou com os fariseus, Lucas 5, versos 20 e 21, nos diz lá, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Olha o que aconteceu. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz o quê? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então o que é uma blasfêmia? Alegar ter poder de perdoar pecados. Assim Jesus foi acusado de blasfêmia por esse motivo. Olha que interessante essa reportagem. Não sei se os irmãos já viram essa reportagem. Vaticano decreta perdão total dos pecados de pessoas com Covid-19. Já pensaram? Isso aqui foi na época da pandemia. Perdão total. O que diz o texto anterior? Abriu a boca em blasfêmias. O que é uma blasfêmia? Alegar que tem poder de perdoar pecados. Jesus foi acusado de blasfêmia porque perdoava pecados. E o Papa decreta perdão total às pessoas com Covid-19. Olha aqui. Devido ao isolamento imposto por governos mundo afora por conta da pandemia de coronavírus, milhões de fiéis ficaram impossibilitados de receber os sacramentos católicos e de confessar. Não podia ir para a igreja, né? A indulgência plenária. O que é indulgência plenária? É o perdão total. Perdão completo. No entanto, oferece um perdão total dos pecados de pacientes e pessoas envolvidas no combate à Covid-19. O decreto da penitenciária
penitenciária apostólica também estende a indulgência plenária aos fiéis mortos sem a extrema unção, não recebeu os sacramentos da igreja, né? No fim ali, na sua morte. Papa Francisco reza a missa sozinho e perdoa quantos? 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas. Essas pessoas, se levarem a sério esse perdão, o que pode acontecer com elas? Vão morrer como? Perdidas. Porque quem é o único mediador entre Deus e os homens? Cristo. Jesus Cristo, homem. Quem perdoa pecados? Aliás, nem Jesus perdoa pecados. Deus também não perdoa. O pecado foi punido na cruz do Calvário. Teve um preço, um alto preço. Foi o sangue de Cristo derramado. Então, teve uma punição para o pecado. Cristo pagou o preço em seu lugar e em meu lugar. Papa reza só e concede indulgência plenária por pandemia de coronavírus. Aí no G1 também, um dos jornais mais de maior credibilidade aí para muita gente, né? Para mim não é, mas para muita gente é. Né? Os super confessores que o Papa enviará para perdoar pecados graves pelo mundo. Então ele foi mandar confessores espalhados, pessoas delegadas, né? Para a função de perdoar pecados. Ali explica, ó. Papa Francisco enviará mais de 1000 padres em uma missão global de perdão a pecados graves, que normalmente só o próprio pontífice ou altas autoridades da Igreja Católica podem absolver. As profecias estão ou não se cumprindo aos nossos olhos? Antigamente a gente tinha dúvidas disso, né? Que a gente ouvia falar que o Papa alegava ser Deus. Mas a gente ficava pensando, mas só pela fé, porque está só na Bíblia, né? A gente aplicava ao poder papal pela Bíblia. Mas agora está aí, ó, aberto nos jornais, para qualquer um examinar. O que diz João 10, 30 ao 33? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo, te fazes Deus a ti mesmo. Então, perdoar pecados é uma blasfêmia. E alegar ser Deus também é uma blasfêmia. O Papa perdoa pecados e alega ser Deus. Vamos ver. O documento católico aqui, ó. Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele cabeça da igreja, são aplicáveis a quem? A quem? Ao Papa. Ao Papa. São aplicáveis ao Papa. Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e acórdãos em objeção aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele pode libertar a si mesmo dos mandamentos dos apóstolos, sendo ele seu superior e das normas do Antigo Testamento. O Papa tem o poder de mudar os tempos, revogar as leis, Daniel 7:25, e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Forte, né? Mas não para por aí. Vamos ver. Olha o que diz aqui em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. O que diz aqui, ó? O Papa tem o poder de fazer o quê? Mudar. Mudar o quê? Revogar leis. Mudar os tempos e revogar as leis. Olha aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Aqui à minha direita, né, à esquerda de vocês. E os 10 mandamentos da Igreja Católica.
Ali você vai comparando. Não terá outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, né? Lá diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti mais futuro. Segundo lá é não tomar santo nome em vão. Não tomarás seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Lembra-te de sábado para santificar. O que está no lugar? Honrar pai e mãe. O que eles fizeram? Removeram o segundo mandamento que proíbe adorar imagem de escultura e dividiram o 10º mandamento em 2 para continuar dando 10. Assim foi a estratégia. E assim você vai encontrar os 10 mandamentos católicos aqui à minha direita, né? À esquerda de vocês aqui, né? Olha esse outro documento católico. Aqueles a quem o Papa de Roma acaso separar, não é um homem quem os separa, mas quem? Deus. Pois o lugar que o Papa detém na terra não é simplesmente de um homem, mas do verdadeiro Deus, dissolvido não por humanos, mas sim pela autoridade divina. Eu estou em todos e acima de todos, de modo que o próprio Deus e eu, o vigário de Deus, temos ambos um consistório. E eu sou capaz de fazer quase tudo que Deus pode fazer. Portanto, se essas coisas que eu faço são ditas que eu sou, senão Deus, o que ele é senão Deus? Né? Ele se compara ali a Cristo, se compara a Jesus. Novamente, se prelados da igreja são chamados por Constantino de deuses, eu então, estando acima de todos os deuses, os prelados, pareço por essa razão estar acima de todos os deuses. Está aí um decreto, né? Dominical de Gregório 9 ali, né? E são tudo documentos que a própria Igreja Católica divulga, né? Além disso, nós declaramos, proclamamos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Então eles enfatizam o seguinte: quer se salvar, você precisa estar sujeito ao pontífice romano. Ele precisa perdoar os seus pecados, você precisa ir até ele como meio de salvação. O Papa e Deus são a mesma coisa, então ele tem todo o poder no céu e na terra. O Papa não é apenas representante de Jesus, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. Já pensaram? Será que isso são nomes de blasfêmia? Será que nós precisamos mais? O que diz a carta aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, capítulo 2, versos 3 e 4? Diz lá: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Irmãos, a profecia bíblica falha. Olha a clareza da profecia. Olha a história universal e olhe a clareza profética. Compare as duas coisas. E agora, mais do que nunca, ele se declara Deus abertamente, perdoa pecados e tudo mais. O que Roma papal faria? Está profetizado em Apocalipse 13, né? Versos 6 ao 7. Diz assim: abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então nós temos aqui um pouquinho do que foi feito no período da Inquisição. Algumas imagens, né, da chamada Santa Inquisição, entre aspas, né? Empalamento,
vários tipos de métodos de tortura praticados contra os cristãos, se cumprindo que ele foi fazer guerra aos santos do Altíssimo e vencê-los. Olha aqui, a confirmação, João Paulo II pede desculpas pela Inquisição. Então a Inquisição ocorreu ou não? Se você recorrer a qualquer livro de história universal, tem uma enciclopédia muito interessante chamada César e Cantu, são, se eu não me engano, 23 volumes, 28 volumes, não me recordo mais. Uma enciclopédia grande, muito boa. Outro livro muito bom que eu tenho lá na coleção, 6 volumes, de Daubigné, um historiador francês. Daubigné traz toda essa história do começo ao fim de todo o período profético. Daubigné é muito citado no livro O Grande Conflito, e eu tenho essa enciclopédia em casa. O Papa pede perdão a protestantes por perseguição católica no passado. Então, se você não acredita que a Santa Inquisição aconteceu, se você não acredita que a profecia bíblica aponta para o poder papal, leia a história e busque as notícias mais atuais. Fernando, tem como voltar no verso 2 Tessalonicenses, pastor? Passou. Passou? Não, a sua está mais perfeita. Aí. Isso. Pronto, obrigada. Aqui são os chefes de Estado, né? Quando encontram o Papa, o que eles fazem? Se ajoelham e beijam a sua mão. Né? No catolicismo, eu fui ensinado assim quando segui o catolicismo. Né? Desde criança. Eu fui coroinha do padre, eu ficava ali assistenciando na missa, tomava vinho escondido, né? Era um vinho gostoso, fraquinho, né? Suave. Eu tinha meus 10, 11 anos de idade. Carregava aquela vela grandona, enorme, pesada, e ajudava ali na administração da missa. E também tomava a hóstia das mãos do padre, e a gente tinha o costume de se ajoelhar. Né? Não sei se o Paulinho lembra disso. Hoje não fazem mais, né? Mas quando a gente era menino, se ajoelhava e tomava uma hóstia ajoelhado, né? Das mãos do padre. Fazíamos a confissão também, auricular. O que Roma faria? Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, né? Bom, aqui já passamos, vamos adiantar. Irmão, Aí. Foi qual é o livro que o irmão falou mesmo? livro? História da Reforma do século XVI. Autor Daubigné, escreve D', Aubigné. Está no Grande Conflito, o nome. Tem várias citações dele no Grande Conflito, muitas citações. Quando eu li o Grande Conflito, foi o primeiro livro que eu li. Eu ficava apaixonado, falava assim, nossa, eu queria ver esse livro, de onde que Ellen White leu esse livro, eu queria encontrar esse livro. Um dia encontrei um irmão vendendo, um ex-irmão vendendo, né? Edivaldo Remígio. Fui lá e comprei a coleção, paguei caro na época, né? Tem até hoje. E eu pude ler os livros que Ellen White leu, né? Eu quero ler a fonte que ela leu. E agora com a internet eu consegui acessar várias fontes que ela lia, e eu fui ler na fonte que ela leu também, de muita coisa. Papa Leão, na verdade, Leão VIII, né? Em 20 de julho de 1894, disse: nós, papas, ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Temos aqui, então, tomando como ponto de partida o Edito de Justiniano, em 538, foi o início da supremacia papal, né? Oficialmente, a perseguição da Santa Inquisição instaurada em 538. E ela durou 1260 anos, tempo e metade de um tempo, ou 42 meses, conforme a profecia bíblica nos aponta. O Edito de Justiniano terminou, então, em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, a mando do general Berthier, da França, foi exilado em Valença, né, na França, e morreu no cativeiro. Por isso que a Bíblia diz lá no Apocalipse 13 que a ferida mortal, ele recebeu uma ferida mortal, uma chaga mortal. Só que depois fala que ela foi curada, né? Aí é uma outra história, concílio de Latrão e tudo mais. Vamos lá. Em 1798, o general Berthier então prendeu o Papa, colocou ele na prisão. Então nós concluímos aqui que o fim do tempo começou quando? 1798, porque a profecia apontava que, até quando, Daniel perguntou, vai durar?
A resposta foi até tempo e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1.260 anos. Quando termina os 1.260 anos? Em 1798, aí começa então o tempo do fim. Encontramos o fim do tempo e o tempo do fim em Daniel 12, no ano 538 a 1798. Então Daniel encerra estas palavras, encerra este livro até quando? Até o fim do tempo. Aí nos diz, para nós finalizarmos o texto que nós lemos agora há pouco: os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Os que há muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, o profeta Daniel, como eu mencionei, teve um ministério maravilhoso. Se você começar a analisar detalhadamente a história de Daniel, você vai, imagine você, adolescente, no conforto do lar junto com os pais, foi sequestrado, né? O exército armado entrou em Israel, sequestrou muitas famílias ali, causou destruição e morte, e Daniel, com cerca de 16 anos, foi levado para a corte babilônica. Ele não era um jovem qualquer, era um jovem, provavelmente, ao que tudo indica, de uma família nobre de Israel. E ele e seus companheiros, nós não podemos esquecer, mas Daniel, nós temos maior destaque por causa do livro de Daniel, por causa das profecias. E numa terra estranha como aquela, Daniel foi fiel ao Senhor. A fidelidade de Daniel, por 3 anos na corte babilônica, sendo instruído em toda a cultura, língua, alimentação, tudo da corte babilônica. Mas Daniel não se corrompeu. Os seus nomes foram mudados, a sua identidade de nome original recebido dos pais foi perdida. Passou a se chamar Beltesazar, um adorador do deus Bel, né? Por isso Beltesazar, se referia ao deus da Babilônia. Eles imaginavam, o rei imaginava que com o passar dos anos, ali na corte, Daniel e seus companheiros fossem se adaptando naturalmente à cultura e aos costumes de Babilônia. E assim eles não precisariam, então, ser punidos por não adorar os deuses da Babilônia. Eles se amoldariam com o passar do tempo. Mas eles tiveram uma firmeza de caráter tão nobre, uma fidelidade a Deus tão profunda, que se mantiveram incontaminados e fiel ao Deus de Israel, que aprenderam desde a sua meninice. E ali na corte babilônica, Daniel recebeu de Deus visões, sonhos, advertências, profecias de Daniel 2, que são maravilhosas profecias, né? Daniel 7, que complementa Daniel 2, Daniel 8, e depois essa profecia que estamos estudando no capítulo 12, o tempo do fim. Dentro dessa época, Daniel, ele nunca mais, se você parar para pensar, ele nunca mais voltou para sua terra natal. Ele ficou numa terra estrangeira, desde criança. O cativeiro foi de quantos anos? 70 anos. Ali permaneceu Daniel, até a sua velhice, fiel ao Deus de Israel. E agora, não bastasse isso, né? Daniel vai se surpreender pela sua ressurreição, pela sua salvação, e ele mesmo receberá o cumprimento do que ele escreveu. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Quantas pessoas o ministério de Daniel salvou? Pare para pensar. Daniel não tem consciência, ele está morto, está no pó da terra até hoje. Lá no Iraque. A antiga Babilônia era onde? Onde hoje é o Iraque. E escreveu um livro de Daniel, que você e eu estudamos, e ele nem sabe disso. Quantas pessoas salvas pelo ministério de Daniel e que vão cumprir o resplendor, né? Vão brilhar, vão resplandecer
com o resplendor do firmamento. Refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós vamos conhecer Daniel, você e eu. Nós vamos entender mais do que Daniel escreveu, pessoalmente, numa entrevista com ele. E nós vamos também brilhar como os astros, para sempre e eternamente, se nós a muitos ensinarmos a justiça. As profecias que Daniel ensinou, nós também podemos e devemos ensiná-las a outros. Amém. Amém.